Você decidiu que vai fazer um consórcio ou está aí recebendo várias informações, vários vídeos na internet chamando a atenção sobre o consórcio. Beleza. E agora, quais são os critérios que você deveria levar em consideração para escolher o melhor consórcio para você? E aí, tudo bem? Meu nome é Douglas Ogawa, seja bem-vindo aqui ao meu canal, onde nós falamos sobre investimentos, principalmente centrado no consórcio imobiliário. Antes da gente falar sobre os critérios, e hoje são 8 critérios que eu vou falar sobre como que você deve analisar e cuidadosamente escolher qual que é o melhor consórcio para você, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse um like, um joinha e, claro, se possível, deixasse um comentário nesse vídeo. Afinal de contas, é dessa maneira que o YouTube entrega melhor o nosso material e o nosso vídeo, beleza? Mas, sem muitas enrolações, como eu sempre defendi aqui no canal, vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, os 8 critérios que você precisa se atentar na hora de escolher o melhor consórcio para você. Vamos lá? Muito bem. Aqui do meu ladinho, então, a gente vai colocando de uma maneira bem didática para que você possa ir acompanhando. O pessoal aqui da edição vai colocar para vocês, para que a gente vá construindo junto essa solidez de analisar e ver certinho assim quais são os 8 tópicos. Lembrando um ponto importante, uma vez que você pegue um único tópico desses 8 e fixe nele, essa não é a recomendação que eu te dou, tome muito cuidado. O importante é que você equilibre bem esses 8 pratos que estão aqui e assim você consiga tomar a melhor decisão. E lembrando que existem muitas bandeiras de consórcio hoje no nosso Brasil, no nosso país. Tem de banco, tem de administradoras independentes, enfim. Não existe um melhor ou pior. Existe aquele que tem alguma condição que vai se encaixar melhor para a tua realidade, para a tua necessidade. Seja em prazo, seja em taxa, modelo de pagamento, enfim, a gente vai falar sobre esses critérios. Então, não fixe em um e falar, eu vou me preocupar só com esse. Esse é mais importante que esse. Você tem que colocar tudo isso em equilíbrio e falar, poxa, essa bandeira é a melhor para mim. Então vamos lá, vamos falar sobre esses 8 critérios. Número 1, critério administradora, solidez da administradora. Bom, eu não poderia escolher outro ponto a não ser partir deste. Afinal de contas, um crivo básico para você escolher o seu consórcio é analisar quem é administradora. Ponto. E o principal ponto para a gente analisar aqui é se essa administradora ela está correta no órgão Banco Central. Toda administradora oficial que pode representar e administrar consórcios no Brasil tem que estar regulamentada pelo Banco Central Nacional. Se essa administradora, ou esse banco, ou essa cooperativa não tiver essa regulamentação, esqueça. Então aqui é quase que um critério básico. A partir daqui você decide. Se não tiver esse, esquece. Beleza? Então esse é o tópico número 1. Veja se essa administradora tem um histórico positivo, quanto tempo que ela tem do mercado e se ela está regulamentada no Banco Central. Número 2, taxa administrativa. Afinal de contas, a taxa administrativa nada mais é do que o preço, entre aspas, do seu consórcio. Então é claro que a gente precisa avaliar. Agora veja, um erro muito comum que as pessoas cometem é avaliar um consórcio apenas pela taxa administrativa. Existem consórcios imobiliários hoje no Brasil que têm taxas administrativas de 12%, 14% e outros que têm taxas de 25%, 28%. Nesse momento você deve claramente estar pensando, Douglas, então eu vou optar pela de 13%, pela de 14%, 12% é a menor, com certeza vai ser melhor. Calma, não é bem assim, não é exatamente assim. Afinal de contas, você escolhe todo produto que você compra somente pelo preço? Se assim fosse, não existiriam marcas de altíssima qualidade de produtos, por exemplo, vamos falar aí de sapato, vamos falar de uma loja como, por exemplo, a Capodarte, tem um alto valor agregado, um chinelo, um sapato na Capodarte, hoje você paga tranquilamente, aí as mulheres pagam 400, 500, 600 reais, uma bolsa de 2.000 reais. Ao mesmo tempo, numa loja ao lado dela no shopping, você consegue pagar 50, 70, 90 reais em um sapato. E por que existe tanta demanda pelos sapatos da Capodarte? Isso para dar apenas um exemplo sobre valor agregado. Então isso quer dizer que não opte, preste atenção nisso, vou repetir, não opte por um consórcio apenas analisando a menor taxa administrativa. Existem muitas administradoras que têm uma taxa um pouco mais alta, sim. Porém, as outras condições e os outros tópicos que você vai ver aqui compensam tranquilamente a menor taxa. Agora é óbvio que se você puder equilibrar uma boa administradora, todos esses tópicos e ainda encontrar uma taxa administrativa menor, é óbvio que você vai pagar menos, então isso é importante ser analisado, a taxa administrativa do seu consórcio. Número 3, e aqui vai uma grande pegadinha dos consórcios,
consórcios, fundo de reserva. Tem muitos consórcios que pegam, jogam uma taxa administrativa lá para baixo e colocam um fundo de reserva alto. O que é um fundo de reserva? Todo consórcio cobra uma taxa a mais, além da taxa administrativa, para cobrir eventuais atrasos, problemas do fluxo de caixa do grupo do consórcio. A isso nós damos o nome de fundo de reserva. O fundo de reserva, sabe quando você faz um churrasco, você e um grupo de uns 20 amigos? Aí você ficou encarregado de comprar tudo. Carvão, carne, etc. Aí você faz o rateio e manda o Pix para todo mundo pagar. Todo mundo paga? Não. Sempre tem 2, 3 que não pagam, não é verdade? Ou atrasam, ou demoram. Então, para você não sair no prejuízo, o que você faz? Você cobrou um pouquinho a mais de todo mundo para cobrir esses eventuais atrasos e perdas. É isso que é o fundo de reserva do consórcio. Todo consórcio cobra. Existem consórcios que cobram 0,5%, existem consórcios que cobram 5%, 6% de fundo de reserva. Aí você vai analisar o consórcio lá e você vê lá, nossa, que taxa administrativa baixa. Só que quando você junta a taxa administrativa e o fundo de reserva, fica altíssimo, porque o fundo de reserva é muito alto. Um ponto positivo do fundo de reserva é que, na teoria, ele retorna para você no término do consórcio. Quando o grupo é finalizado, tudo que tem ali dentro do grupo, a sobra de caixa, é rateada entre os consorciados. Está ali o fundo de reserva. Então pode ser que esse dinheiro retorne para você. Mas, quanto menor também, possivelmente é mais interessante. Afinal de contas, é uma taxa que você está pagando. Número 4, prazo. Obviamente, a gente precisa analisar e pensar o prazo. Ah, Douglas, tem melhor ou pior? Não. O prazo é uma variável no consórcio que interfere diretamente no quê? No valor da sua parcela. Afinal de contas, não existe mágica na conta de um consórcio. É crédito, taxas embutidas e você tem o valor total. E esse valor total, dividido no número de prazos, você chega ao valor da parcela. Isso significa que se você quiser um consórcio rápido, curto, de, sei lá, 80, 100 meses, entenda que você vai pagar uma parcela altíssima. Tudo bem, se você aguenta a parcela. Agora, se você fizer um consórcio de 200, 300 meses, a sua parcela vai ficar muito mais baixa. Então, essa variável interfere diretamente no valor da parcela. Existem pessoas que gostam de pagar dívidas mais rapidamente, existem pessoas que gostam de prolongar mais os pagamentos, então vai muito de acordo com o perfil. Eu, Douglas, particularmente falando, por exemplo, gosto de pagar minhas dívidas mais rapidamente. Então, assim, se eu posso pegar grupos mais rápidos, em andamento, mais curtos, e aguento o valor da parcela, eu tenho uma tendência a preferir, mas isso é eu, Douglas, particularmente falando. Número 5, índice de reajuste. Fique atento qual é o índice utilizado pela administradora para reajustar. Tendo em vista que todo consórcio reajusta anualmente, é importante que você veja qual é o índice utilizado. No imobiliário, os índices mais comuns são o INPC ou IPCA, as inflações nacionais, ou o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. É importante que você analise isso e verifique como está o momento de mercado. Você pode achar isso no próprio Google, você digita lá INCC acumulado, INPC acumulado, e você vai ver quanto que está batendo hoje essa taxa. É importante que você esteja atento a isso para que você não tenha nenhuma surpresa grande nos seus reajustes futuros do seu consórcio. Número 6, muito importante essa daqui, formas de pagamento. Douglas, como assim formas de pagamento? Quando você entra em um consórcio, você tem algumas opções, formas de pagar. Existe, por exemplo, um consórcio que a gente gosta muito de trabalhar, que é o consórcio da meia parcela até a contemplação. Você paga uma parcela reduzida até receber o crédito da contemplação. Eu particularmente adoro esse modelo de investimento, acredito que é um produto fantástico para quem vai investir. Algumas administradoras permitem isso, outras não. Bancos, a via de regra, eu até hoje não conheço nenhum que trabalha com a parcela reduzida até a contemplação. Isso diferencia muito, porque isso altera completamente a dinâmica do teu pagamento, pré e pós-contemplado. Então essas formas de como você pode pagar seu consórcio é outra coisa que você precisa analisar. Tem outro ponto aqui na questão de pagamento, que é quando você entra em um grupo já em andamento. Existem alguns consórcios que, se você entrou e o grupo já rodou há 20 meses, você precisa pagar esses 20 meses para poder comprar uma cota e entrar. Tem outros que permitem que você rateie esse valor em aberto nas demais parcelas que você tem, aumentando um pouquinho o valor da tua parcela, mas ficando bem mais tranquilo, você não precisa dar nenhuma entrada para começar esse consórcio. Então é importante analisar também a forma de pagamento de um consórcio. 7º e penúltimo, muito, vou ser repetitivo, muito importante, e é onde eu vejo, na minha experiência, o maior arrependimento das pessoas pós-contemplado, que é o critério da assessoria de contemplação. Muitas pessoas optam em fazer consórcio em bancos. Por quê? Às vezes encontram uma taxa menor. Lembra que eu falei? Avaliou só taxa, só pensou no preço.
Só que quando essa pessoa é contemplada, ela tem uma grande dor de cabeça, que é o quê? A liberação desse crédito pós-contemplado. Primeiro que esse atendimento é feito em um 0800 bancário, as pessoas, cada dia quem te atende é uma pessoa diferente, aí essa pessoa que te atende num dia pede a mesma documentação que o que te atendeu no dia anterior, e muitas pessoas que chegam até o nosso escritório onde nós atuamos hoje, relatam essa dor de cabeça, essa dificuldade de pós-venda, de liberação de crédito pós-contemplado. É nesse momento que eu recomendo para você pensar em contratar um consórcio com alguma intermediadora, porque essa intermediadora, via de regra, tem uma equipe administrativa que intermedia, que faz esse processo para você e cuida do seu consórcio e cuida da sua liberação de crédito. Essa é uma coisa, presta atenção no que eu vou falar aqui, isso é muito sério, que muitas vezes a gente ignora na hora de contratar porque a gente só pensa no preço. E na hora que a gente tem, de fato, a necessidade de usar esse crédito, é onde a gente sente a dor do arrependimento. Eu não estou jogando nenhum tipo de praga em ninguém aqui, mas essa é uma realidade dos fatos que a gente encontra diariamente no nosso trabalho. Oitavo, final e último critério para você avaliar na decisão de compra do seu consórcio. Uma coisa que muitas intermediadoras aceitam: recompra da carta contemplada. É importante que você analise isso. Por quê? Vamos lá. Outra coisa que a minha experiência de trabalho me diz muito é que a vida do ser humano muda muito em um curto espaço de tempo. Existem clientes que fazem consórcio com a gente e 6 meses depois, ele tinha um plano quando ele fez o consórcio, e 6 meses depois o plano é completamente outro, a dinâmica de vida muda, se a pessoa passa por um divórcio, ela termina um relacionamento, ela muda o plano, ela muda o objetivo. E muitas vezes, aquela carta de consórcio que foi construída, foi contratada para uma finalidade X, na hora que ela é contemplada, você não tem mais essa finalidade, esse objetivo. E agora, o que eu vou fazer com essa carta? Então, quando você contrata um consórcio como alguma intermediadora, muitas vezes essa intermediadora oferece o processo de recomprar essa carta contemplada, porque essa intermediadora quer esse crédito, porque a gente revende ela com lucro no mercado. Então, quando você contrata um consórcio com uma intermediadora e não direto, às vezes, com a administradora ou com o banco, você tem essa segurança, essa solidez de que, eventualmente, no futuro, quando contemplado, se você mudar os planos, você consegue sair desse consórcio, parar de pagar e ainda fazer um lucro com a venda dessa carta. Eu considero esse critério aqui, de verdade, do fundo do meu coração, é crucial para que você tome uma boa decisão de compra. Por quê? Porque realmente, volto a repetir, a nossa decisão de vida, ela muda muito ao longo dos anos. Maravilha, então ficou claro aqui, está aqui do lado os 8 critérios que você precisa analisar, pensar para contratar um consórcio. Coloque tudo isso na balança, retorna nesse vídeo. Se você está ponderando, está estudando, tem alguém atendendo você hoje, pensa tudo isso, pergunta sobre tudo isso, coloca tudo isso para você analisar, porque de fato é uma contratação importante, é um investimento, é uma ferramenta fantástica. Isso daqui que você está vendo nesse vídeo, duvido que qualquer gerente bancário ou atendente bancário um dia sentou para te explicar lá na agência, onde ele tem que atender milhões de pessoas em um mesmo dia. Pensa bem sobre isso, porque realmente é uma ferramenta muito boa, mas que ela precisa ser compreendida para dar os melhores retornos para você. Vou pedir novamente que você deixe um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Você sabe às vezes que alguém que está pensando em contratar um consórcio, um familiar ou alguém que tem consórcio. Cara, você já viu isso? Compartilha. É a melhor coisa que você pode fazer para ajudar o outro, para você e, claro, para aí agradecer se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, deixa o joinha e a gente se vê na próxima. Fica com Deus e até mais.